Que os nossos pensamentos sejam de paz, de muita harmonia, de alegria, né? Por estarmos numa casa como esta, né? Que busca seguir a codificação, né? Busca seguir os postulados espíritas, em que as pessoas se esforçam, né? Por demonstrar a excelência dos ensinamentos da doutrina espírita. Eu só posso agradecer à equipe espiritual da casa, a Deus, o Pai, aos companheiros encarnados, pela permissão de aqui estar nesta tarde. E pela alegria do tema, que é um tema muito caro para mim, né? Eu tive contato com as obras de Ivone Pereira através de Afonso Soares. Quando eu fazia, durante muitos anos, eu fiz com ele, né? Ele era um instrutor do ESD, lá na FEB. Então, eu fui lá beber na fonte, né? Através de uma pessoa que conviveu com Ivone Pereira. Então, ele trazia para nós, muito amorosamente, as lições que ele bebeu, né? Que ele teve a felicidade, né? De receber diretamente dessa companheira tão querida. E eu me afeiçoei à obra dela, né? E sempre leio e releio os livros com muito carinho, e é um manancial de ensinamentos muito profundos, muito atuais, né? E a Maria, quando me fez esse desafio, né? Ela não sabia que eu era tão fã, vamos dizer assim, né? Não sabia que eu gostava tanto de Dona Ivone. Então, foi um desafio muito, muito doce, né? E muito, muito, muito prazeroso, né? Sobre Ivone Pereira, eu não vou fazer uma biografia, eu não vou aqui contar a história da vida dela, que muitos de vocês até devem saber, e que é fácil, né? Ela tem vários livros sobre ela, um deles é esse, sobre a mediunidade, nos caminhos da mediunidade serena, né? Tem o Voo de uma Alma, Ivone Pereira, o Voo de uma Alma. Tem vários livros falando sobre a vida de Ivone Pereira e todo o trabalho que ela foi desenvolvido, né? Que foi por ela desenvolvido. Prefiro, né, falar aqui sobre as lições que ela trouxe, os exemplos. Tá? A própria vida dela já é um exemplo, né? Ela diz que em um dos seus livros, eu acho que é A Luz do Consolador, ela diz que é a prova, né, da excelência da doutrina espírita na regeneração de uma alma, né? Que a própria vida dela demonstra isso, porque foi um espírito que em encarnações pretéritas muito errou e que precisou, né, voltar à Terra numa condição de total desprovimento. Ela não tinha sequer papel para escrever, para psicografar. Para vocês terem uma ideia, ela não pôde se casar. Ela queria muito ter uma família, mas Bezerra de Menezes disse a ela: olha, de jeito nenhum. Né? Fazia parte desse roteiro de iluminação que ela teria que passar para poder evoluir, né? Para poder ir adiante. Então, ela não teve estudo, o pai dela era muito pobre, a família muito, muito pobre, moravam no interior, ela só pôde estudar até aquele primário, né? Naquela época, eu nem sei como se chamava aquilo, né? As primeiras letras. Não tinha recursos de espécie alguma, tornou-se uma pessoa muito tímida, muito reservada em face daquela mediunidade extremamente aflorada, porque desde o berço a mediunidade dela se manifestou, né? Através, inclusive, do fenômeno da catalepsia. Então, ela era uma pessoa muito reservada, muito tímida, ela tinha dificuldades, inclusive até na questão da vida prática, né, de emprego.
E para vocês terem uma ideia, ela escrevia desde pequena, né? Ela copiava, vejam bem, ela copiava os romances, os clássicos, né? Alexandre Herculano, Machado de Assis, José de Alencar. Ela copiava esses romances em papel. Quem é um pouquinho mais antigo lembra, né? Papel de pão, papel manilha, né? Aquele tipo de papel que a gente até guardava aquilo, né? Então, ela transformava aquilo em folhas, como folhas de caderno, e ela copiava os romances, que eram livros emprestados, porque ela não tinha acesso à literatura. Vejam bem quanta dificuldade que esse espírito passou, né? E para ela escrever, quando ela escreveu Memórias de um Suicida, ainda muito jovem, esses manuscritos ficaram guardados durante anos, né? E ela levou à Federação Espírita, e lá foram rejeitados. Imaginem, até porque eu imagino que até a questão, né, do patriarcado naquele tempo, uma mulher, uma médium, né, trazendo isso aqui, foi uma incompreensão talvez, né? Não importa. Foram rejeitados na Federação Espírita, ficaram guardados mais uns 20 e tantos anos. Um dia ela disse assim: eu vou queimar isso não serve para nada, eu vou queimar. Alguém, uma mão, né, luminosa, disse: não, espera. E aí ela foi instruída a reescrever aquele livro, né? E aí ela precisou esperar mais 7 anos para conseguir uma máquina de escrever. Tal a situação dela de desprovimento, de falta absoluta de recursos. E ainda assim, essa criatura desenvolveu um trabalho admirável na mediunidade, né, no campo da mediunidade, da beneficência, né, do acolhimento de jovens. Ela ensinava costura, bordado, enfim, ela fazia o que era possível, né? Então, traz para nós, a própria vida de Ivone Pereira traz para nós uma lição muito admirável de força de vontade, de fé, de disciplina, importante nos dias de hoje, né? E sobre isso, eu trouxe uma mensagem que ela ditou na FEB, após a sua morte. Ela morreu em, acho que foi 84, eu botei uma cola aqui, acho que foi 84, E um pouco depois ela deu uma mensagem lá na FEB. E eu vou ler um trecho dessa mensagem que ela demonstra as diretrizes que nortearam a vida de Ivone Pereira, a sua atividade, né? E que são para nós também um grande programa de trabalho, né? Então ela diz assim: animados, isso é um trechinho que eu vou ler, né? Animados sejamos da certeza de que o Senhor dará ao servidor as energias de que precisa, suprindo-lhe as carências de toda sorte. Pede-lhe apenas firmeza de propósitos, fidelidade à doutrina, seu estudo e a prática cotidiana da moral evangélica, cuja vivência será, em realidade, o único marco de distinção entre os espíritas cristãos e os demais companheiros de luta. Então, vejam, essa mensagem, ela dá um norte para nós, né? Primeiro, ela nos traz esperança, porque nos garante a certeza de que o Senhor vai nos dar as energias de que nós precisamos para as nossas tarefas, para o nosso dia a dia, enfim, para enfrentar todas as dificuldades que se colocam num trabalho desta envergadura, numa casa, por exemplo, como esta, né? São escolhas de toda sorte, né? Nós somos instituições espíritas, né? Mas, para a sociedade, trata-se de empresa. Vocês sabem disso, né? O Centro Espírita Fabiano
ele tem um CNPJ. E se tem CNPJ, ele é pessoa jurídica. E é tratado perante os órgãos públicos, por exemplo, Receita Federal, como empresa. Uma empresa que não dá lucro, mas é empresa. Né? Está sujeito a uma legislação, a uma série de exigências. E aí nós temos, como no caso da União Espírita Suburbana, um asilo. E o asilo está sujeito à vigilância pública. Tem CRM, tem nutrição, conselho de nutricionistas, né? Tem a enfermagem. Então, está sujeito ao conselho de enfermagem. Tem cuidador. E, gente, corpo de bombeiros, lembra-se de nós. E vai lá, e aí diz, olha, aqui não pode isso aqui, e se não tiver aquela lâmpada ali, não vai ter um papel que é muito necessário para nós. Então, esses são os escolhos, os obstáculos, as lutas que surgem a toda hora, sem contar que cada um dos trabalhadores tem as suas lutas particulares, não é? Sua família, sua saúde, enfim, todo um conjunto de coisas com as quais se debate. Né? Então, ela diz que nós precisamos ter a certeza de que Deus provê sempre as energias de que nós precisamos, através dos seus mensageiros amorosos. Nós estamos sempre amparados pela espiritualidade amiga. Não tenhamos nunca dúvidas, né? E isso é para que não caiamos em desânimo, né? Depois ela diz aqui, e que o Senhor, né, o Pai, pede apenas a nós firmeza de propósitos, que nós sejamos firmes nos nossos propósitos. Não é firmeza... Desculpe, companheiros. Não se trata de demonstrar firmeza exterior, né? Apresentar isso, a questão da aparência, é a firmeza íntima de propósitos, né? Nós estamos aqui para quê? Por que nós estamos encarnados? Porque viemos parar numa casa espírita, né? Eu, por exemplo, achava o espiritismo a coisa mais cafona do mundo. Achava mesmo, era verdade. Quando eu acho que é porque minha mãe me obrigava a ir ao Centro Espírita Regeneração quando eu era criança, e criança não entende as coisas, né? Não ia para a evangelização, não tinha a menor graça ficar sentado às 8 da noite assistindo uma coisa que não conseguia entender, né? Então, eu achava aquilo muito cafona. Mas eu vim parar no espiritismo já adulta, né? Aos 40 anos já eu vim parar no espiritismo. E foi aí que descobri, né, tudo, né, e caiu, né, como uma luva. Então, aí a pergunta, por que nós estamos numa casa espírita, né, seguindo essa doutrina? Né? E se estamos, temos que ter firmeza de propósito interior. Né? O que eu estou fazendo? Qual é meu objetivo? E aproveitar essa oportunidade. Né? Fidelidade à doutrina. Ivone Pereira viveu essa fidelidade à doutrina, né? Ela não fazia nada, ela declara em seus vários livros que ela não fazia nada sem a permissão dos seus mentores espirituais. E vejam a questão do livro Memórias de um Suicida, que levou tantos anos para ser publicado sob a orientação dos guias espirituais. Toda a atividade dela era pautada por essa orientação. Né? Tem até um caso que ela conta, né, que ela queria muito se casar, ela conheceu uma pessoa e ela quis ir lá, né, encontrar a pessoa, jantar e tal. E aí, eu acho que foi Bezerra de Menezes que disse para ela, olha, não vai não. Se for, não vai ter mais a nossa proteção. Porque a espiritualidade falava com ela diretamente, tal era a sua mediunidade, né? A profundidade da sua condição mediúnica. E Bezerra, acho que foi Bezerra, disse, olha, nem pensar. Vocês imaginam uma jovem que naquele tempo, né, era tão importante a questão do casamento para as jovens, né? Era uma questão até econômica, né? De importância até econômica, porque as mulheres não trabalhavam como hoje as mulheres trabalham, né? Então, isso foi cortado
E ela obedeceu ao que o Espírito disse a ela, né? Então, isso é fidelidade. Fidelidade à doutrina, aos princípios doutrinários, né? Nós temos aqueles princípios, né? Que estão lá elencados lá no início do Livro dos Espíritos, né? A reencarnação, vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, né? Todos esses princípios, fidelidade a isso, né? Fidelidade ao que nós estamos fazendo, né? O estudo, esse é um item muito importante, inclusive eu coloquei aqui algumas frases de Ivone sobre o estudo, né? Por que o estudo é tão importante, gente? Porque se a gente estuda, o nosso raciocínio vai se desenvolvendo, a nossa compreensão dos postulados espíritas vai se aprofundando. Quando nós não estudamos, nós caímos no achismo, na superstição, na crendice. Então, a gente ouve coisas, por exemplo, se a pessoa não presta, a própria espiritualidade tira da casa. Mas como assim? E são coisas que eu vou colhendo por aí. Mas como assim? Aí nós temos que usar os princípios da doutrina. A lógica, a razão, o bom senso, o raciocínio. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento, de despertamento das consciências. Nós não podemos fazer o que fazem outros companheiros de outras doutrinas, que não têm essa compreensão tão ampla que nós temos. Então, vejam bem, quantos anos eu levei para chegar numa casa espírita? Eu passava na frente da casa espírita, era o Amaral Ornelas, o Centro Espírita Amaral Ornelas, e eu dizia assim, aqui tem um centro, qualquer dia eu entro aí. Qualquer dia eu vou ali. Era assim, na base da brincadeira. Quanto tempo será que os espíritos amigos levaram assim, no meu ouvido? Entra ali, criatura, vai ali. Quanto tempo será? Porque foi muito tempo que eu passei em frente àquela casa e nem era comigo, só olhava assim. E aí, depois que eu cheguei na casa, uma criatura imperfeita, cheia de dificuldades, aí alguém diz, não, a espiritualidade vai mandar essa Clódiazinha embora, manda embora. Tem lógica? Vamos raciocinar. Isso é o quê? Falta de estudo, falta de compreensão. Porque aqui é o quê? Uma casa espírita é um hospital. É uma escola. É um local de trabalho, uma oficina de trabalho. Então, para onde vão os doentes? Para o hospital. Se todos forem sãos, não vão precisar da casa espírita. Aqui é justamente onde estamos todos nós que temos dificuldades. E nós não podemos escorraçar o companheiro pequenino. Porque Jesus, não disse? Vinde a mim, as criancinhas, os pequeninos. Que não pode escorraçar esses menores. São todos ovelhas. E nenhuma ovelha se perderá. O pastor vai lá buscar aquela ovelha desgarrada, né? Então, não tem sentido dizer que a espiritualidade coloca para fora uma pessoa que não é, a não ser que seja algo muito, né, exageradamente terrível. Mas o normal de nós, todos temos dificuldades. Não é? E todos estamos reunidos justamente para aprendermos. Então, o estudo tem isso. Vocês querem ver outra coisa? Eu vou falar um pouquinho a meu favor. Questão de tatuagem. Tem tatuagens estranhas, que a gente, né? Mas alguém disse, tatuagem marca o perispírito. Como assim? Eu estou até hoje estudando sobre isso. Porque o que eu sei que o que marca o perispírito é a energia negativa que nós emitimos. Os nossos atos negativos ficam plasmados lá na nossa matriz energética. Mas um desenho, você desenha um coração, você desenha uma flor e vai ficar marcado? Tem sentido isso? É claro que
que se você faz um desenho com uma intenção ritualística, aí tem também alguns detalhes. É possível que até fique lá marcado alguma coisa. É possível, né? Não sei, eu até hoje não sei, eu ainda estou querendo saber. Mas eu tenho absoluta certeza de que se você desenha uma flor, algo bonito, harmonioso, isso não vai te prejudicar. É uma questão de gosto. Eu não gosto, você gosta, a gente respeita, mas dizer que fica marcado, gente, temos que estudar. Então, a questão do estudo, ela nos tira dessas afirmações meio ingênuas. Ouvi também uma vez sobre a obra de Rusteng, sem discutir a questão de Rusteng aqui, né, gente? Não vou entrar nesse mérito. Mas uma amiga disse: não, isso aqui não é bom nem ter em casa. Mas como assim? Não é bom nem ter em casa? Isso é crendice, gente. Porque o livro vai trazer... que livro é esse? A gente tem que ler o livro para entender o que tem e desmistificar a crendice. Tá, tudo bem, tem gente que não gosta de Rusteng, a gente respeita, não vou entrar nesse mérito, mas como é que eu vou dizer que uma obra eu não posso nem ter ela em casa? O que eu não posso ter em casa é a revista da Playboy, é melhor não ter, né? Melhor não ter, não que ela não tem nada, mas para que eu vou comprar aquilo, né? Certas revistas que tem aí, que não tem menor, né, utilidade. Mas o estudo nos livra dessas coisas, e de falar bobagem, de pensar besteira, né? E continuando aqui, a prática cotidiana da moral evangélica. Aí, Evangelho de Jesus, né? A doutrina espírita traz os esclarecimentos sobre os ensinos de Jesus, e nós precisamos demais da prática. A prática é uma consequência do estudo. Estudamos, vamos para a prática. E essa prática é diária. E ela começa em nós, né? O perdão a nós mesmos, paciência conosco, enfim, o esforço que temos que fazer se estende envolvendo os nossos mais próximos e vai se estendendo, né? E na casa espírita, ela é a prática da beneficência, né? E eu vou ler depois, agora para vocês, o prefácio que tem no livro A Luz do Consolador, que fala sobre as lições de Ivone Pereira. Esse prefácio foi escrito pela FEB. Eu imagino que foi também o Afonso Soares, porque é ele que cuida, sempre cuidou da questão dos livros, né, das publicações da FEB. Então, diz assim, esse é o prefácio: trata-se de lições permanentes, de validade duradoura e indispensáveis mesmo no presente momento do movimento espírita. Foi por isso que eu trouxe esse trechinho sobre a questão do movimento espírita. Quando os critérios seguros que o fizeram forte e respeitado no passado já vão sendo esquecidos, negligenciados, substituídos por práticas e conceitos duvidosos, por princípios estranhos à própria doutrina e, o que é mais lamentável, por atitudes distantes da ética que deve primar entre os adeptos do Consolador prometido por Jesus. Então, Ivone Pereira nos traz também, com a questão da fidelidade da doutrina, do estudo, ela traça para nós essa questão dos critérios, né? Quais foram os critérios que nortearam a doutrina espírita desde o seu início? Alguém lembra? Generalidade e... está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e concordância. Esses são os primeiros critérios, né? Uma mensagem, ela é progressiva, ou melhor, desculpem, o ensino dos espíritos é progressivo, e uma mensagem só pode ser aceita se ela estiver em concordância com os princípios doutrinários e com outras mensagens do mesmo teor. Isso é concordância e generalidade, universalidade, né? Então, quando Kardec codificou a doutrina espírita, como é que ele fez? Ele foi juntando aquelas mensagens todas
comparando e descartando aquelas que destoavam, que traziam ensinos que não eram corroborados pelas outras mensagens, né? Esses critérios seguros foram o alicerce no início do Espiritismo, né? Na França e no Brasil. E hoje as pessoas já dizem, não, tem que rever Kardec, né? Aí tem umas publicações aí, enfim, que nem são da FEB, que a gente não sabe, né? É um espírito só, não é corroborado por outras mensagens. Então a gente tem que receber isso dando o devido, né, cuidado, né? Com o devido cuidado, para que não nos afastemos, né, dos limites da codificação, porque senão nós estaremos criando uma outra coisa que não será mais espiritismo. E a questão das atitudes distantes da ética, como é que o movimento trabalha, né? Como é que o movimento, porque movimento espírita somos nós, como é que isso está acontecendo hoje, né? As pessoas se irmanam, colaboram entre si, como é que está isso, né? A gente não vê, salvo exceções, né? E eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito disso, né? Bom, um dado biográfico, Ivone Pereira nasceu em 1900 e ela faleceu em 1984. Ela psicografou, enfim, ela recebeu, né, mediunicamente, 20 obras, né? Algumas eu pensei que eu tinha todas, eu tinha uma vaidade, vê o que é a vaidade, né? Eu achava que eu tinha todas as obras de Ivone Pereira, e aí eu descobri que eu não tenho várias, e vou tentar até conseguir. Ela escreveu o romance mais famoso, que é Memórias de um Suicida, né? Amor e Ódio, que também é lindíssimo, quem não leu, leia. Ressurreição e Vida. Uma trilogia sobre a vida dela, O Cavaleiro de Nimier, o drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado, né? Escreveu também Dramas da Obsessão, Nas Telas do Espírito, A Tragédia de Santa Maria e Sublimação. E escreveu muitas crônicas em jornais, em revistas como O Reformador, e algumas dessas crônicas foram reunidas em livros. Então, o Leon Denis publicou Cânticos do Coração, em 2 volumes. É um livro doce, uma coisa linda, né? Uma pérola de livro. Tem também Recordações da Mediunidade, são coletânea de crônicas. A Luz do Consolador, que é um livro belíssimo, né? Devassando o Invisível, e mais alguns outros aqui, A Lei de Deus, Pontos Doutrinários, esses eu não tenho, né? E Dona Ivone fala, no livro A Luz do Consolador, sobre a questão dos espíritas e a doutrina espírita, né? Nós, às vezes, nos consideramos assim um pouquinho vaidosos, né? Porque é dito em pesquisas que os espíritas são a camada mais letrada da população, são os que mais leem, né? Os que têm melhor nível escolar, né? Isso é resultado de pesquisa mesmo, né? Inclusive, você mandou uma pesquisa sobre a questão da leitura, né? Acho que foi você que mandou, interessante, né? E é verdade, né? Nós lemos muito, né? E antigamente ninguém falava, né, que era espírita, e hoje virou moda, é chique ser espírita, né? E Dona Ivone, para nos colocar no devido lugar, ela diz o seguinte, que o espiritismo é uma doutrina para os fortes. Vejam que ela fala lá na mensagem, na firmeza de princípios, né? Agora ela diz que é uma doutrina para os fortes. Ou seja, para aqueles que em migrações terrenas do pretérito tanto erraram e no além-túmulo tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram a uma reforma geral do próprio caráter através do espiritismo. É pesado isso, né? Doutrina dos fortes.
Porque realmente, companheiros, tem que ser forte para se olhar, para fazer aquele processo de autoconhecimento e reconhecer as próprias dificuldades. Tem que ser forte para encarar os embates de um trabalho numa casa espírita. Tem que ser forte para enfrentar o cadinho da vida familiar, dos familiares que muitas vezes não são espíritas, não entendem aquilo que nós estamos fazendo, não entendem as nossas crenças. Tem que ser forte para lutar todos os dias contra as dificuldades que surgem naturais da nossa travessia terrena. Os escolhos que nós mesmos reunimos no passado e que hoje temos que resolver. Além dos obstáculos naturais de uma vida num país como o nosso, nós temos as condições pretéritas, as doenças, enfim, toda a gama de tarefas, de obstáculos, de desafios que nos são colocados. É preciso realmente ser forte e dizer, puxa vida, eu estou sendo egoísta. Caramba, eu estou sentindo uma raiva, é preciso ser forte. Porque se eu não admitir que eu estou com raiva, como é que eu vou corrigir essa raiva? Não é? Eu não tenho como corrigir algo que eu não sei que existe em mim. E é triste e é pesado ter que enfrentar isso. E dizer, realmente, puxa vida, não posso fazer isso. Eu fiz, né? E agora? Bom, errei, vou me perdoar e vou corrigir. Gente, é preciso ser forte para lutar contra os arrastamentos. Porque é muito mais prático, num dia como hoje, pegar o carro e passear, do que ficar aqui sentado no calor. Aliás, não está tão quente assim, né? Tem ventilador. Tem que ter força de vontade, tem que ter firmeza de propósitos. A gente tem que saber o que a gente quer. E realmente é uma doutrina para os fortes. Saber fazer escolhas. E saber que muitas vezes as nossas escolhas não serão as melhores. A gente faz escolha equivocada. Mas e daí? Foi a melhor escolha que eu pude fazer naquele momento, porque eu não tinha condições de fazer outra melhor. Eu fiz aquilo que eu tinha condições, dentro da minha condição evolutiva, de espírito imortal. Mais à frente, eu estarei apta a escolher melhor, a decidir melhor. Mas encarar isso é para quem tem realmente coragem, né? E empreender essa reforma geral do próprio caráter. Fazer aquela famosa reforma íntima, né? Que vem do autoconhecimento, da autoanálise, né? E aí, diz ela aqui, continuando, muitos de nós realmente ainda não somos verdadeiros espíritas, nem verdadeiros... Gente, eu estou perdida na hora. Nem verdadeiros cristãos, diz Ivone Pereira ainda nesse livro, A Luz do Consolador. Mas também já não seremos homicidas, nem roubadores, nem traidores, nem devassos, nem ébrios, nem adúlteros, nem suicidas. E aí ela traz uma palavra de compreensão, de caridade, de perdão em relação aos erros dos nossos companheiros. Ela diz assim: devemos, portanto, ver uns nos outros espíritas valorosos,
que lutam contra as próprias imperfeições, sob a redentora proteção do Consolador enviado pelo Cristo de Deus. Então ninguém pode ser escorraçado, ninguém pode ser desprezado numa casa espírita por causa de determinadas dificuldades que são os seus escolhos do passado, né? Não vejamos em nossos irmãos de crença, ainda imperfeitos, espíritas indesejáveis, mas pupilos de uma doutrina celeste, recém-libertados de terríveis correntes malignas. E aí, eu lembro daquele item que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da caridade para com os criminosos. Quem são os criminosos? São somente aqueles que violam a lei terrena? Os códigos penais terrenos? Quem são os criminosos? Senão todos nós que erramos no passado, que vivemos na energia da raiva, na energia da agressividade, na energia do ódio, da destruição do outro. Quem são os criminosos? A gente precisa pensar nisso, para que possamos estender o pensamento de perdão a todos, em torno de nossos passos. Pensamento de perdão, de acolhimento. Não há ninguém afastado da lei de Deus. Há pessoas que não têm, espíritos que não têm ainda evolução suficiente para entender os códigos divinos. Mas ninguém está afastado da lei divina, ninguém está afastado do amor de Deus. Então nós precisamos entender quem são os criminosos verdadeiramente. Somos todos nós que muito erramos no passado, que não sabemos o que fizemos, mas sabemos que muito erramos. E por isso estamos na doutrina espírita. Essa certeza nós temos. Estamos na doutrina espírita por necessidade absoluta de nossas almas tão equivocadas. E por isso devemos uns aos outros compreensão, harmonia, pacificação, perdão, acolhimento. Quantas vezes, companheiros, nós estamos na casa espírita, ao lado dos nossos companheiros, e não sabemos o que se passa no íntimo daquele irmão. E às vezes ele tem um comportamento que classificamos como indesejável, inapropriado e tal, mas nós não sabemos o que se passa no íntimo, não sabemos das necessidades psicológicas, nós não sabemos dos entraves que ele traz, de tudo que emerge da sua personalidade passada. Então, a questão do acolhimento de quem chega pela primeira vez e dos que já estão na casa espírita, é uma questão muito séria. Telefonar para o companheiro: por que você não está vindo mais? O que está acontecendo? Precisa de um abraço? Vamos dar um abraço. Vamos dar um abraço. Acolher o companheiro, envolvê-lo em suavidade, em carinhos mesmo. Quantas vezes companheiros saem da casa pelas incompreensões em que se veem envolvidos. E a casa perde trabalhadores, personalismo, sede de poder, isso faz parte de nós, mas a gente precisa trabalhar isso dentro de uma casa espírita. Eu não estou dizendo absolutamente que é o caso desta casa, eu não sei. Eu estou falando de nós espíritas e das casas espíritas, porque são núcleos onde as personalidades se entrechocam, é natural. E aí a gente tem que ter essa compreensão maior, né? Sobre o estudo, né? Dona Ivone estudou a vida inteira e ela diz assim:
lá, ainda no nosso livro A Luz do Consolador, ao completar 12 anos de idade, meu pai pôs em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, aos 12 anos, hein? Os quais me acompanharam na travessia da vida e que estudo até agora, sem jamais me cansar da sua leitura. Quando ela escreveu isso, ela estava beirando os 80 anos. Então, ela estudou a vida inteira a codificação. Inclusive, ela tem, eu não me lembro onde, ela tem uma orientação, né, de que cada dia se estuda umas tantas páginas de um livro da codificação. E aí, durante um ano, se não me engano, é possível estudar todo um livro, algo mais ou menos assim. Ela recomenda a leitura diária. E ela viveu, às vezes, em casas de outras pessoas, né? Viveu até fora daqui do Rio de Janeiro, e ela era firme naquele estudo das obras da codificação, né? Depois ela diz assim, o estudo eficiente do Espiritismo, e eu vou acrescentar aqui, né, colocando uma colher no meio, né, é a prática consequente, né? Então, o estudo eficiente do Espiritismo esclarece de tal forma os aspectos gerais da vida, como a situação dos espíritas, que a ela nos dedicando devidamente, não mais surpresas nem vacilações nos chocarão em qualquer setor. Seremos, então, espíritas preparados para os entrechoques das múltiplas facetas da existência. Então, o estudo, ele vai nos esclarecer, vai aprofundar a nossa compreensão, consequentemente, a nossa fé, e vai nos trazer coragem moral, vai nos trazer cada vez mais firmeza, persistência. E a gente vai alargando a compreensão. Né? O Espiritismo, ele tem isso, ele é uma doutrina de despertamento de consciências. Então, a gente vai tendo um olhar diferente para as questões da vida. A gente tem um olhar diferente para os companheiros, para todas as circunstâncias, né? E aí, eu lembrei e anotei aqui, né, a cola, lá no Evangelho, quando fala do ponto de vista, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 2, que diz assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Como é que nós vamos ter uma ideia clara e precisa disso, da vida futura? Através do estudo, da análise, né? Da compreensão. E diz assim, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então, para o nosso fortalecimento, gente, vamos estudar, vamos ler, leitura diária, nem que sejam 15 minutos. Ah, mas eu não tenho tempo. Lê no ônibus, arranja tempo. Tempo é uma questão de prioridade, né? Depois, continuando com Dona Ivone, o bom estudo da doutrina espírita, iniciado de sua base, desvenda horizontes novos, sublimes, arrebatadores para nossas almas, porque, acima de tudo, nos leva a um número de observações que comprovam de forma racional a verdade do fenômeno mediúnico. Aí, na questão da mediunidade, a gente estuda e depois a gente vai ver a comprovação daquilo que a gente estudou lá na mesa mediúnica. Ou quando nós nos deparamos com esses fenômenos, às vezes na nossa vida normal, né? No dia a dia, às vezes nós nos deparamos com ocorrências, né? E aí não caímos na superstição, né? No achismo, não vamos ter medo, nós vamos saber o que está acontecendo, né? Com clareza. Diz ela ainda, não cairemos no perigo dos sofismas. O que é sofisma? São aqueles raciocínios falsos, né? E das opiniões particulares, se conhecermos o Espiritismo através dos livros básicos dos seus grandes escritores, porque aí aprenderemos a observar, raciocinar e analisar
com eles. Gente, a gente não tem que ler só livro de romance, não, hein? Não é Zíbia Gasparetto, não. A gente tem que ler Gabriel Delane, Ernesto Bozano. Ah, mas é chato. É meio chato, sim. É meio, né, uma leitura um pouco árida, mas é uma leitura que traz para nós muito conhecimento sobre as questões mediúnicas, sobre uma série de questões. São livros extremamente necessários e, geralmente, as pessoas não leem, né? A obra de Leon Denis é um repositório de ensinamentos, né? E o Centro Espírita Leon Denis tem uma série de publicações, inclusive de exposições, de palestras feitas pelo Leon Denis. Elas se transformaram em livros. A gente precisa dessas obras, né? O estudo da codificação e o estudo das obras que são complementares, André Luiz e por aí vai. Né? Tem muita coisa para a gente, Aksakov, né? Aqueles antigos lá que faziam as suas experiências, as suas pesquisas, a gente precisa disso, né? O Coronel de Rochard e vai aí, né? EPSER, gente, tem uns que nem são conhecidos, são obras da FEB que eu acho que nem são mais publicadas, mas são importantíssimas, né? Bom, aí sobre a mediunidade, né? E para nós irmos encerrando, não vai dar tempo. Ela deixa patente, Ivone Pereira deixa patente o seu amor e o profundo respeito pela própria mediunidade. Ela diz, inclusive, que foi no trabalho mediúnico que ela teve os únicos momentos de felicidade da vida dela. Que a vida dela foi uma vida de muita luta, só dificuldades, né? Sofrimentos, carências. Então, ela diz que os momentos de intercâmbio mediúnico foram os momentos de verdadeira felicidade, em que ela convivia com os espíritos, em que ela se instruía, né? E estava naquela ambiência espiritual, e ali ela era efetivamente feliz, né? Então, eu vou ler só um trecho. Ela, a mediunidade, amparou-me a vida inteira. Deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo. Salvou-me das atrações mundanas quando as tentações afluíam ao meu redor, conservando-me voltada para Deus. Instruiu-me, dignificou-me, aclarou-me o caminho do progresso, deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido. E as únicas horas felizes que conheci neste mundo provieram da sua prática. Através dela, alarguei o meu campo de fraternidade para com o próximo. Vejam a importância, a grandeza da mediunidade, né? Que não se restringe só àquela prática mediúnica, na mesa, naqueles momentos, mas a mediunidade é todo um campo de tarefas para aqueles que a detêm nas suas múltiplas, né, facetas. Ivone Pereira tinha mediunidade de efeitos físicos, materializações luminosas que ela cultivou durante algum tempo. Era médium receitista, passista. Ela trabalhava na desobsessão como esclarecedora, ela incorporava, ela tinha a faculdade do desdobramento, a psicometria, que vocês sabem que é tocando um objeto, né? Ter a história daquele objeto, e a literatura mediúnica, que era de uma especialidade, no caso dela, porque ela era desdobrada pelos guias espirituais, levada aos ambientes onde aqueles fatos ocorriam. É interessante isso, né? Ela via toda aquela história, ela participava de tudo aquilo ali sem falar nada, né? Ela simplesmente era uma espectadora. Vocês imaginem aqueles ambientes, né? E ela estava ali presente e ouvia os diálogos. Muitas vezes eram em outra língua, mas era como se traduzisse. Olha que coisa incrível, né? Era como se houvesse uma tradução
na hora, né, imediata, e ela ouvia em uma língua e entendia o que era aquilo, né? E depois ela voltava ao corpo físico e depois, sob a ação dos guias espirituais, talvez uma leve hipnose, né, eu não sei, mas enfim, sob a atuação dos guias, ela então escrevia. Não era exatamente uma psicografia, né, porque a psicografia é o espírito ali ativando a mão. No caso dela era havia uma nuance aí, uma certa diferença. E vocês podem ler nos livros dela, né? A gente deixa aí para o pessoal ler com mais detalhe. Mas era uma mediunidade muito especial, muito bela, né? Essa parte que tratava da literatura espírita, né? E para encerrar, tem 5 minutos, tem 2 minutinhos, eu vou rapidamente, mas muito rapidamente, recomendar a vocês, entre outras obras, leiam Devassando o Invisível. Acho que a capa mudou, porque o meu é de 1500, já está até desencarnando aqui, já está todo soltinho, né? E o meu é todo marcado, todo sublinhado, porque eu leio e releio, né? Então, nesse livro, Devassando o Invisível, tem o último capítulo, que se chama Os Grandes Segredos do Além. Eu peço aos companheiros que puderem, leiam esse capítulo. Ele fala sobre as questões que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, né? Essas questões de violência, tudo isso aí que não vale a pena a gente comentar e que nós estamos vivenciando. E ela diz, eu vou resumir muito resumidamente, que ela foi desdobrada e foi a um ambiente no mundo espiritual onde ela se deparou com criaturas que tinham sido assassinadas, enfim, criaturas da condição, né, mais ínfima, e que essas criaturas votavam um ódio extremo aos encarnados. Por quê? Porque eles tinham sido tratados pela sociedade da pior maneira possível, né? Escorraçados, vilipendiados, torturados, mortos como bichos. Então, eles tinham um ódio profundo. Muitos deles sabiam que estavam mortos e eles se compraziam no desejo de causar danos às criaturas encarnadas. Então, ela diz que muitos dessas criaturas, muitos dos acidentes que ocorrem, brigas de trânsitos, as pessoas que tropeçam, que se machucam, quebram braço, quebram perna, que muitos desses acidentes são causados pela invigilância das pessoas, né, pelos seus pensamentos desequilibrados e sob o efeito, sob a influência desses companheiros. E ela diz assim, que muitos deles foram, com efeito, delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero, em vez de ajudá-los a se reeducarem para Deus. O resultado de tal incúria por parte dos homens aí está. Uma vez desaparecidos da vida objetiva pela chamada morte, infestam como espíritos a sociedade e prejudicam-na, acobertados pelo segredo da morte. É um capítulo muito sério, gente, muito sério mesmo, que vocês precisam, eu aconselho que leiam, que reflitam profundamente sobre isso. Quando nós achamos que precisamos cada vez mais de armamentos, enfim, de repressões, de atitudes bélicas, pensemos nisso e pensemos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro qual o capítulo, em que fala que sem a caridade não há segurança, não há sequer segurança. E leiam em O Céu e o Inferno o depoimento de Jacques Latour, que foi um criminoso e que ele, depois de receber preces e todo um acolhimento, né, na casa espírita, na mesa mediúnica, ele fala sobre essa questão do estudo para a sociedade, do acolhimento que tem que haver, da caridade que tem que haver em relação às criaturas, para que a sociedade não seja prejudicada